Muito bem, de volta com a Alternativa no Esporte. E agora com a presença do Eduardo Júnior. Agora vai tomar uma aguinha. Robertinho, ele chegou, fica tranquilo, tá? Robertinho tava preocupado também, tava todo mundo, que bom, onde ele tá, vamos ajudar. Mas vamos lá que o homem chegou, a gente tava debatendo o grupo, debatendo aqui também as avaliações. E... você quer o grupo ou o regulamento? Tá bom. Então vamos lá, Eduardo Júnior, boa tarde. Obrigado por ter vindo, pelo sacrifício que você fez para chegar aqui, Júnior. Obrigado. Boa tarde, aos amigos ouvintes. Agradeço, deixa eu respirar aqui. Cheguei. Se a minha esposa estiver me ouvindo, eu tô aqui. Ah, tá, chegou bem. O celular deixou ele na mão, mas deu certo. Troquei o celular com a minha esposa e fiquei sem. Mas deu certo no final. Mas deu certo, chegamos, graças ao Fábio que ajudou bastante. Nada, você é um cara fuçado, porque pra chegar aqui, né, sem... Complicado. Ednei, você se perdeu aqui. Eu me perdi aqui, pra chegar semana passada, acabei na entrevista com a Adilson, né, acabei chegando atrasado. Chegou atrasado. Por me perder aqui. Por falta de placas, porque realmente aqui é problemático com relação às placas. Mas você chegou ali em frente ao Gerdau, deu certinho? Isso. Robertinho queria apostar uma caixa comigo. Não, então perdeu a caixa. Não, mas não apostei, rapaz. Dependendo do que for a caixa aí... Não, mas é Coca-Cola, né? Sim. Coca-Cola. Aí se for Coca-Cola, reparte comigo que eu ajudei. Bom, o Eduardo Júnior chegou, então vamos. Hino da Águia, vai! Vai pelo céu do Brasil, vai nesse azul de anil, águia do vale voou, buscando com suas garras mais um gol. Gol! Vai, glorioso esquadrão, vai, o grande campeão, mostrar a todo o Brasil. Muito bem, com a anuência da direção da rádio, hoje, free, né, Ednei? À vontade. Ô Júnior, vamos começar, Eduardo Júnior. Você se apresentando, por favor, para quem não o conhece, não recorda do seu trabalho, que eu já falei, né? Mas é sempre bom você explicar para eles como é que você começou, por onde você passou pelo São José e depois de São José, recapitulando um pouquinho da sua trajetória. Bom, quanto a isso, eu não tenho muitas passagens por vários clubes. Eu trabalhei em poucos clubes, né? Desses clubes eu comecei a minha carreira no futebol no Guaratinguetá, que é a cidade vizinha, né? Eu recebi um convite, na época o Eduardo Ferreira, que é meu pai, ele trabalhava já há 4 anos no Guaratinguetá, encontrou a equipe na Série A3 e eu já cheguei com a equipe na Série A1 do Campeonato Paulista. Lá nós permanecemos até 2010, com 2 acessos, um acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro e um acesso da Série A2 para a Série A1 do Campeonato Paulista. Esse trabalho que a gente fez, principalmente esse trabalho da Série A2, que foi no ano 2010, né, que nós subimos aqui disputando no quadrangular com São José, chamou a atenção aqui do pessoal da cidade. Nós recebemos um convite, na época o Robertinho da Padaria era o presidente do clube, e nós viemos trabalhar aqui em 2011, né? O Fábio foi meu companheiro de São José, né, na parte de assessoria de imprensa. Nós montamos uma equipe, na época a equipe vinha de uma perda de alguns patrocinadores, né, grandes patrocinadores como o Vale Sul, Sabesp. Na época tinha perdido a Sabesp, no final só do campeonato que foi retomar, pelo que eu lembro. Não, foi isso. Acho que foi mais ou menos isso. Assim, a diferença que dava era quase metade daquilo que a gente estava planejado para receber de orçamento. Montamos uma equipe, apostamos em um treinador jovem, né, que depois foi mostrar seu valor, né, chegando aí a grandes clubes, hoje está fora do país. Mas fizemos uma grande campanha, né, na primeira fase. Era um torneio 3 rodadas antes, em primeiro lugar garantido. Era um torneio modificado, né, teve uma grande briga política, né, no ano anterior. A competição foi dividida em regiões. Então nós acabamos ficando no quadrangular final, né, perdendo a vaga pro Guarani de Campinas e pro Comercial de Ribeirão Preto. Eu condiciono muito ao segundo jogo do quadrangular, né, onde nós estávamos jogando contra o Comercial de Ribeirão. Teve uma penalidade a favor do São José em cima do Rodrigo Pardal e infelizmente o árbitro da partida acabou não validando, e um empate em casa vindo de uma derrota na estreia num quadrangular, isso é meio letal, né? Depois
Ao sair do São José, eu fui trabalhar em outros setores, também vinculado ao futebol, né? Eu só fui retornar ao clube em 2016, quando recebi o convite da Inter de Bebedouro para participar da segunda divisão, também como gerente de futebol, né? Mais ou menos na mesma condição que eu estou aqui. Nós montamos a equipe e se eu não me engano, nós perdemos foi as quartas de final. Na época já valeria o acesso esse jogo, né? Por conta da desistência do Atlético Sorocaba, né? Da Série A3 do ano posterior. Nós tínhamos a vantagem do empate e no último jogo nós perdemos, né, por 2-1. O Taboão da Serra acabou subindo, né, no nosso lugar. Em 2017 eu fui trabalhar no Água Santa, né, que foi o meu último clube. Nós fizemos de novo ultimamente tá bem assim, né? Tá. Faz uma grande campanha, classifica e na semifinal que nós perdemos nos pênaltis, né? Aí eu falei pro Robertinho da Padaria que em 2018 a gente vai fazer uma grande campanha e vai subir, ou senão eu vou me aposentar. Que eu não aguento precocemente. mais. Exatamente. Mas, bater na trave, não. A gente, mas não é melhor bater na trave do que ser rebaixado, Ednei? O que você me diria, hein? Com certeza, é muito melhor bater na trave do que ser rebaixado, né, Fábio? Porque nós sofremos aqui 2010, 2 2011, rebaixamentos em 3 anos, né? Não, 2010, 2011... sim, batendo na trave. Batendo na trave. 2009, né? Sim, nas duas traves, né? No travessão, e a bola não entrava. Em compensação, 14, 15 não, né? 15 nós mantemos, passou, né? Não classificou para a fase seguinte. Saudades, né? De quando a preocupação maior com o São José era a questão de marketing, né? Reclamava do marketing. Mas, Eduardo, como você mesmo salientou aí, você teve trabalhos onde você tinha uma facilidade maior para os recursos. Me desculpa, Ednei Santos foi na correria. Hoje está tudo corrido. Agradecer mais uma vez, né, o Eduardo e todo o esforço que fez para chegar aqui. O Eduardo, então, você teve essas duas faces da moeda, né? O trabalho com um certo apoio assim financeiro para fazer e o trabalho com dificuldade financeira, que é o que você encontra no São José. Como conseguir captar recursos para trabalhar e montar uma equipe forte para lutar pelo acesso, que é o que a torcida do São José está esperando? Primeiro passar para o torcedor, né? Acredito que seja a primeira entrevista assim presente que eu estou dando na cidade. Passar por torcedor que a realidade que o São José viveu o ano passado é digna de tirar o chapéu para as pessoas que fizeram o trabalho. Primeiramente ao presidente, o seu Adilson, né, depois ao Oliveira, que foi o treinador, e os demais membros da comissão técnica que eu tenho conhecido, né? Comecei a conhecer a rapaziada que trabalhou o ano passado, não só no profissional como nas categorias de base, né? E conhecendo o caráter dessas pessoas e convivendo com elas, já deu para perceber o porquê o São José chegou tão longe com tantas dificuldades. Porque são pessoas de caráter, são pessoas íntegras, né? Que é importante salientar que são pessoas de São José. Foi o que nós conversamos um pouco ontem. É importante ter essas pessoas, né? Que isso faz a diferença. Fazendo um comparativo com o que nós vamos ter esse ano. Com a vinda do Robertinho da Padaria, você consegue viabilizar algumas coisas, até pela facilidade que ele tem de fazer o futebol. É uma pessoa já com bastante experiência, com acesso na cidade, viabiliza algumas questões para nós, e principalmente pela pessoa também, pelo caráter, consegue captar recursos, né? E algumas coisas. Então a realidade financeira é um pouco diferente do ano passado, é um pouco melhor, né? Porém ainda nós temos algumas limitações, né? Essas limitações fazem com que a gente trabalhe com esse tipo de recurso financeiro, também pensando de uma forma um pouco mais limitada. É um trabalho um pouco parecido com o que eu encontrei na Inter de Bebedouro, né, que é uma realidade de segunda divisão, mas pela competição, por aquilo que a gente desenhou, o torcedor do São José pode ter certeza que o São José vai vir forte para buscar esse acesso, né, um pouco mais organizado, né, estruturado financeiramente. É um pouco mais complicado fazer futebol com um pouco de recurso, mas nós vamos, dentro da competição, daquilo que oferece,
a competição, nós vamos conseguir fazer de uma forma digna e com um pouco mais de facilidade em comparativo ao ano passado. Só para pegar o gancho, fica à vontade. Dentro dessas limitações que você falou, São José ontem, né, fez uma peneira, né, uma avaliação aí de atletas que podem utilizar aí dentro desse campeonato que você esteve participando, né? Como é que você avalia aí, pelo aquilo que você viu, se foi aquilo, se te agradou? Antes de tudo, pedir licença para vocês, pedir perdão para os meninos que estiveram lá hoje. Eu tive, e até para vocês pelo atraso, tive já explicou, alguns compromissos pessoais, né? Eu tô deixando a minha família numa cidade próxima, que é São Caetano do Sul. Eu vim sozinho para cá, então eu tava resolvendo minhas pendências e tudo mais, e não pude comparecer hoje à sequência da avaliação, né, que ficou a cargo do Zinho, do PP, do Thiago, né, do Thiago preparador físico, e do Thiago ex-futsal também, que é o massagista, né, ao Patrick Roupeiro, ao Lúcio, ao Donizete, ao Carlinhos, ao presidente. Então esse pessoal todo ficou lá e organizou, né, de uma forma maravilhosa a avaliação no dia de hoje. Ontem eles me deram todo o suporte para sentar, para observar, né? O que a gente pode falar das avaliações? É necessário fazer avaliações nesses moldes de competição, principalmente quando a gente tem a idade limitada, né? A gente vai trabalhar com atletas abaixo de 23 anos. Ano passado, nós tivemos alguns jogadores com qualidade extraídos do futebol amador de São José. Que deles você estava na Água Santa e vocês tinham interesse até no jogador. Nós viemos observar alguns jogadores, né, aqui, até foi no jogo do União Mogi, já vinha acompanhando, né? Hoje em dia você consegue assistir os jogos 24 horas após eles acontecerem, né, via internet. Alguns jogadores chamavam atenção, alguns nós conhecíamos, né, tinha trabalhado no São Bernardo e tal, enfim. No caso, meu pai acompanhava bastante as categorias de base, né? No caso, o Brenner, o Murilo, né? O Zamai, esses jogadores todos. Então, a gente já vinha acompanhando, né? Alguns jogadores já nos chamavam atenção. O Vitor Feijão tem uma história aqui no São José, chamava bastante atenção, jogador, né, habilidoso. E dentro desses jogadores tinha um jogador que estava se destacando pela quantidade de gols que ia fazendo, que era o Rueiro e tal. Então a gente veio dar uma observada e ver, né? E então acompanhamos bem de perto. Então, a partir disso, nós acreditamos, por ter um amador forte, por ter um futebol na cidade forte, que alguns jogadores precisavam de um pouco mais de espaço. Foi aberto esse espaço, nós recebemos ali por volta de 100 inscrições, né? Alguns não trouxeram exames médicos, essas coisas todas. Selecionamos no final em torno de 70 atletas, eles puderam jogar, nós demos 30 minutos para eles, né? Foram feitos aí 3 jogos com 30 minutos, e dentro do que a gente viu, obviamente, eu brinquei e fiz um exercício com o pessoal que estava lá. Falei assim, ó, desses atletas que estão jogando aqui, todos esses que eu citei o nome, nessas pessoas que eu citei o nome, seu Natanael, enfim, se eu esqueci de alguém, por favor, me perdoe. Eu falei assim, ó, de todos esses jogadores que estão aqui, quais deles poderiam vestir a camisa do São José no ano passado, no ano de 2017? Quem você tiraria do time do São José em 2017 para colocar um desses atletas que está sendo avaliado no time de 2018? Entendeu? E a partir disso nós selecionamos previamente 8 atletas daqueles que estavam lá, né? Eles retornaram no dia de hoje. Alguns daqueles que tinham feito inscrições, eles puderam retornar com seus exames médicos, né? E nós vamos encerrar essa primeira fase amanhã, né? Amanhã a gente faz um encerramento apanhado. Obviamente que você tem que fazer um comparativo entre esses jogadores e aqueles que atuam na Série A2, na Série A3, aqueles que estão atuando na Série A1. Por exemplo, o Cleison do Corinthians tem idade para jogar a Bezinha. É verdade. Então eu tenho que pensar assim, eu achei algum Cleison e tudo mais, então a gente tá usando alguns critérios, mas eu digo que, respondendo a sua pergunta, o nível de encontrado até um nível aceitável, né? Eu gostei, principalmente da disponibilidade, também da forma com que esses garotos se demonstraram ali,
né? Muitos torcedores do São José, né? Dentre 70, como são várias cidades, né, envolvidas, alguns torcedores do São José, tinha até um menino com a camisa do São José, então isso é muito importante. Com relação à avaliação, é isso que eu posso falar. A gente vai ter o máximo de critério, levando em consideração esse exercício que eu falei para vocês. Bom, você esteve aqui, Eduardo, 2011. Exato. Você já foi no Martins Pereira, já foi ver o que foi feito? Já. Lembra o vestiário antigo? Não. Eu lembro o vestiário antigo, até tava brincando com o Patrick, né? Que nós trouxemos o André Roupeiro. E onde tá o André? O André tá no Ceará. O André tem... Tava no Figueirense a última vez. Tem 2... No Criciúma. Criciúma? Ele do Criciúma foi ao Ceará. Na época, o diretor de futebol, que é o Rodrigo Pastana, que está hoje no Paraná Clube, que passou por aqui também. Exato, saiu conseguiu acesso, inclusive, os dois. Conseguiu. Né? O Rodrigo acesso, né? É interessante, né? Eu conversava com o Rodrigo em 2012 e ele falava que a divisão que ele está acostumado, os jogadores que estão acostumados a trabalhar são esses jogadores de Série A e Série B. E ele provou isso. Em 5 Série Bs que ele tem no currículo, ele conseguiu acesso em 3 lugares. Isso é importante, é uma marca importantíssima, principalmente na nossa função. E ao sair do Criciúma, ele levou o André, competentíssimo, né? Um baita de um roupeiro, que transformou o vestiário do Martins Pereira na sua chegada. Isso foi algo marcante, que saiu até no lance, né? Na época o Danilo Sardinha fez a reportagem, né? Só que hoje o estádio Martins Pereira é uma referência. É lindo demais. Como a gente roda muito para assistir jogos, eu gosto muito de assistir os jogos. Eu acompanhava muitos jogos, né? Tanto do São José Esporte Clube, do São José dos Campos Futebol Clube, né? Eu acompanhei bastante jogos das duas equipes, né? Na época. E a transformação do Martins Pereira é algo que tem que orgulhar a cidade. É um estádio que não merece estar na última divisão, principalmente em comparativo a alguns clubes, sem desmerecer os demais clubes, mas alguns clubes que de Série 1, Série 2, Série 3, né? Então nós precisamos colocar logo o São José no lugar dele, porque esse estádio que nós temos aqui é fantástico. Só para que o Eduardo possa confirmar, talvez ele não saiba, eu acredito que sim. Eu estive conversando com o Roberto e a gente acabou voltando no tempo, na passagem aqui do Eduardo Ferreira e do Júnior. O treinador da época não era o Tarcísio para vir para cá, era o Fábio. Quem é esse Fábio? Explica pra gente. É mentira? É fato? Não. O desconhecido Fábio. O desconhecido Fábio. Em dezembro de 2010 ainda, eu estava encerrando meus trabalhos no Guaratinguetá para vir para cá. Meu pai tinha vindo antes para cá, em dezembro de 2010, para montagem do elenco. E foi uma das coisas que nós falamos ao Roberto, que nós gostaríamos de trazer um treinador jovem, porque estava já começando essa era dos treinadores mais jovens, né? Treinadores que têm um perfil diferente de trabalho, enfim. E o primeiro a ser entrevistado foi um tal de Fábio, né? Que hoje é conhecido como Fábio Carilli. Roberto falou, poxa, Fábio, eu não sei se eu errei ou se eu fiz o certo para a vida dele. Na verdade, o Fábio Carilli agradece até hoje. Muito embora o time que vocês montaram, a gente tem que reconhecer, né? De 2011, né? Um dos melhores, eu vou falar da minha época de 97 para cá. Eu posso falar do tempo que eu estou aqui, não posso compará-lo aos ídolos da torcida, porque eu não vi jogar. Então, eu bato palmas para quem viu, mas dos que eu vi, 9, Valdir Papel foi concurso. Foi concurso. Eu acho não só como pessoa, como profissional e dentro das 4 linhas. Então, eu tenho uma admiração. Nunca mais falei com o Valdir Papel, mas eu tenho uma admiração. E o Velica, né? Que também, meu Deus. Arrebentou, né? Fez gol ontem. O Velica, que 2 anos atrás foi vice-campeão paulista, né? Jogando pelo Audax. Tá bem, hoje a camisa 10 da Ferroviária, né? Fez o gol ontem. Era um time que era pra subir, sim, da campanha que fez. Eu vou até tomar a liberdade de fazer um comparativo. Eu acho, na minha opinião, assim, de 2008, que eu tô aqui no Vale, que acompanho, né, até hoje, eu acho que o time de 2010 é o melhor time que eu vi jogar. De 2011, né? De 2010.
De 2010? Pra mim, o de 2010 é o melhor Por que time. não funcionou São aquele José? time de São José. 2010? O time do São José Bebeto. tinha... Eu vou tentar lembrar a maioria dos nomes, né? Tinha o Matheus, se eu não me engano, era o goleiro. Matheus, Sim, que hoje é Matheus. titular Foi do campeão, Juventude. Sim. Né? Foi campeão com o gaúcho Novo ano Hamburgo, passado pelo Novo pegando Hamburgo. pênaltis e tudo Modelo. mais. Era um baita de um Matheus goleiro. Modelo. Tinha Jackson, tinha Lino, tinha Júnior Paulista, tinha Tinha o Alexandre, que foi pro União, depois não conseguiu jogar aqui. Tinha Juninho, volante, um baita Sim. volante, tinha Serginho, que trabalhou conosco até agora, Sim. responsável pela campanha do Água Santa quase toda, jogou Libertadores da América, né? Você tinha Rodriguinho, você tinha Rodrigo Pardal, você tinha Bebeto, Renato Santiago, que também, né? jogou Então, muito. pra mim, assim, até pelo número de opções que tinha, pela forma com que jogava, era um time solto, era um time que jogava pra cima, fazia gols, tinha velocidade, marcava forte, era difícil jogar contra esse time. Tinha o Roberto, um volante que tava numa fase boa. Roberto Rei. E esqueci. A gente chama ele aqui de Roberto Rei. Dia eu explico pra você. Roberto, nós até trabalhamos com eles. Esse era um belíssimo jogador. Se cuidasse um pouquinho mais do extracampo, eu acho que teria jogado muito mais. Esse extracampo você acha que atrapalhou? Muito. Hoje em dia não. Porque o São José tinha mais 2010. Esse time tinha mais time que o Noroeste, pelo menos. Eu não posso falar. Eu acho assim. Aqui em São José a gente tem que tomar cuidado, porque é um time que quando chega no final a torcida vem. E quando a torcida vem, esse jogador precisa ter algo a mais. Na minha visão, entendeu? Precisa ser frio, precisa entender aquilo que o clube, a proposta do clube, né? Então, quando você vai montar o time, você tem que entender isso. Eu acho que nos jogos finais teve um pouquinho de azar também, que tem um pouquinho no final. Né? No Noroeste, por exemplo, mas a mesmo bola assim, não entrou a campanha da né? primeira fase teve uma certa dificuldade, né? Sim, mas mesmo tendo a dificuldade, classificou no último jogo em 8º lugar. Mas era um timaço. Nós falamos isso antes de você chegar aqui, 2010. Eu achava um timaço. Em 2011 nós também montamos um grande time. Eu considero como o segundo melhor time dessa época. Eu acho que fica ali, muito próximo. Eu acompanho o São José há muitos anos, né? Nasci um mês antes do São José Esporte Clube. Depois que o São José caiu da primeira divisão de 2000 pra cá, eu coloco o time de 2000 em primeiro, só por questões mesmo extra-campo. Era o time do Wagner Benazzi, tinha em campo Edson Pezinho, Sérgio Soares. Tinha um timaço do São José rivalizando contra o Et Paulista, que era um time de investimento, o São Caetano do Túlio, né? Quase subiu até mesmo no mesmo ano, perdendo uma final de pré-temporada pro Botafogo. Eu coloco ele em primeiro, o time de 2011 em segundo, e eu coloco ali também. Eu acho que o azar do São José, principalmente em 2010, foi a chave. Eram os 4 melhores times disparados da competição. Nós tínhamos o União São João, que liderou de ponta a ponta com grandes jogadores. Toninho, Lelo, Emerson, goleiro, que está disputando jogos aí até hoje pelo Paysandu, Guarani e tudo mais. Depois nós tínhamos o Noroeste, que também era um time massa. Rafael Aidar, Zé Carlos, fez 15 gols no campeonato. Um campeonato curto. E ele gostava de fazer gol no São José. Fazia gol. Adorava. Né? Tinha o André Luiz. Né, que adorava. E eu acho assim. Outro era o Danielzinho do São Bernardo também. Né? Verdade. O Guará, pra mim, assim. Não tinha como tirar a vaga. Era um time diferente. Renato Peixe, Lúcio Flávio. Era um time muito bem montado, muito diferente. Então, esse foi o azar. Então, quem conseguiu os melhores resultados em casa subiu. Sim. Perdeu em casa. São José e União São João ficaram fora por conta do resultado em casa. Em 2011, eu já não concordo que o comercial de Ribeirão Preto era melhor do que nós. E nem que o Guarani era melhor do que nós. Eu não concordo. Eu acho que foi realmente a falta da vitória no Sinceramente, eu não via um outro time, até mesmo os outros dois que subiram, foram o Catanduvense. Subiu, se eu não me engano. Não, o 15 subiu. 15 Piracicaba e Catanduvense também não. Pra mim era o melhor 15 time. foi o campeão, era o melhor time disparado. Tanto é que ganhou do São José. Ganhou aqui lá. Mas o São José, na minha opinião, era o melhor time daquele campeonato. Tirando o 15, eu acho assim, se subisse o 15 e o São José, aí tava de bom tamanho. Bom. Falamos do passado. Vamos chegar agora pro presente, né? Eu vou tocar em alguns assuntos, porque eu já falei aqui no ar, não hoje, mas já tinha dito anteriormente, do meu contato com algumas pessoas da capital e tudo mais. Mas vamos começar falando da formação.
Planejamento, né? A gente sabe que todo planejamento ele pode sofrer alterações com ou sem. Tudo Claro. depende do lado financeiro. Você planeja A, mas pode cair pro C, né? Enfim, a priori, dia 15, 12 jogadores. É isso mesmo? Tá pactuado, tá verbalmente Com acertado? relação Não. a número de jogadores, Fábio, o que eu posso dizer é o seguinte: vou colocar para você que eu comecei o trabalho dia 10 de janeiro. Sim. Né? Dentro desse trabalho eu precisei entender a realidade de São José, né? Que eu não sabia como estava funcionando. Entendendo a realidade de São José, nós marcamos uma data para as avaliações, que foi dia 5 agora. Vai até que dia essa avaliação? Oficialmente, ela vai até sexta-feira. Para. O que nós estamos aí Sim. findou avaliações. O que nós estamos planejando? Dentro das avaliações, por isso que todo planejamento a gente estava até conversando, né? Como nós vamos ter uma lista auxiliar, eu preciso conhecer um pouco melhor os meninos do Sub-20. Preciso ver quem são, como são, né? Então, dentro dessa avaliação, esses meninos devem, por volta de quinta ou sexta-feira, vir para cá, não para serem avaliados, Sim. né? Mas para que a gente possa conhecer, conversar, ver mais ou menos, até para entender, né, com relação a Ver a cabeça, também. entender o regulamento. Ontem foi um dia, a gente tô pegando o regulamento em mãos aqui pela primeira vez, tô lendo aqui. É muito parecido com o que eu encontrei na Copa Paulista do ano passado, é igual, é idêntico. A única mudança é que esse ano nós só podemos contar com jogadores que trabalharam no São José em 2017. Lá eu podia contar com jogadores com 18 meses de clube, né? Aqui são só 12 meses, né? Então, assim, eu preciso ver quem continua vinculado ao clube também, porque é um dos critérios. Tudo isso a gente precisa. Então nós vamos levar esses jogadores para lá, conversar, ver quem são. Eu vou contar demais com a ajuda do pessoal do Sub-20. Vou falar o nome deles de novo: o Zinho, o Pepe, né, o Thiago, preparador físico. Thiago Frango? Eles chamam de Thiago Frango, né? O pessoal que acompanhou. Eu tenho ouvido muito o seu Natanael, o Carlinhos, o presidente, o Lúcio, o Donizete, o pessoal que vive o São José. Eu não vivi o São José ano passado, né? Eu acompanhei de longe. Então, para conhecer, já me falaram bem de 3 jogadores, diz que são bons jogadores, né? Me falaram bem de alguns jogadores que aqui não estão mais, e assim nós vamos montando. Então essa é uma primeira parte, né, da montagem do elenco, é nosso planejamento. Depois tem o carnaval, cada um para sua casa, dá uma relaxada, né? E dia 15 voltamos. Nós já queremos voltar com a comissão técnica definida, nome do treinador definido e, se possível, com ele presente. Tá? Um dos critérios para que o treinador do São José seja fechado é que ele esteja presente aqui conosco, né? A gente vai entender alguma situação diferente, mas a gente quer um treinador presente, porque está em cima, né, dentro do nosso prazo. Tendo essa comissão técnica estabelecida, a gente vai trazer os jogadores da lista B junto com alguns jogadores contratados. Eu não sei se eu vou contratar um ou se eu vou contratar 20 até lá. O que eu preciso pedir para o torcedor do São José é um pouco de paciência. Por quê? Porque nós estamos focados nos jogadores que disputam a Série A2 e a Série A3, principalmente, porque é o nosso mercado, né? Nós temos 230 jogadores abaixo dos 23 anos jogando essas competições, né? Então, essa competição termina, a primeira fase dela, dia 31 de março, e a gente estreia dia 8 de abril. Então, até lá, até o dia 28 eu tenho que ter um time para estreia, porém eu tenho que pensar no campeonato num todo. Então, até o dia 31 eu tenho condição de ver quem já saiu do campeonato, quem já pode vir, quem eu vou trazer dos clubes que classificaram para as finais das duas competições e tudo mais. Então a gente vai estar encaixando o clube dentro disso, certo? Sim, e, além então disso, a princípio um time para estreia. A princípio eu tenho que pensar no macro, e para estreia eu não sei o que eu vou ter em mãos ainda, né? Principalmente pelas competições que nós estamos disputando. Eduardo, quanto afeta não ter ainda definida a comissão técnica já com o começo dos trabalhos aí, passando por essa avaliação? É complicado você ficar sem ter uma diretriz, até porque o Fábio acompanhou bem. Quando a gente trabalha em conjunto com o treinador. A gente leva muito em conta a forma com que esse treinador joga, né? Por exemplo, o Oliveira joga de uma forma,
né? O Oliveira joga de uma forma, o Tarcísio joga de outra, o Edson Só joga de outra, o Fael Júnior joga de outra. Então é difícil você montar uma equipe e entregar pro treinador e falar assim, ó, se vira com o que eu te dei. Aí ele vai falar, eu não muito gosto de mais lateral, fácil. gosto de ala. Exato, é muito Atrapalha mais fácil todo. eu falar assim, Fábio, você joga com ala ou você joga com lateral? Você joga com linha de 4 ou com linha de 3? Você prefere jogar com os atacantes com os pés invertidos, ou você gosta de jogar com os atacantes que acompanham o lateral? Então tem muita coisa para se conversar nesse período, né? A gente monta a equipe, obviamente, com o que tem de melhor, né? A gente procura colocar o princípio de dois atletas por posição para que ele tenha como fazer, mas às vezes ele tem preferência por um que custa um pouquinho menos, ou que tem preferência por outro que custa mais. Então você vai arquitetando isso tudo, e o treinador é importante por conta disso, para ver até onde tem água no poço. Exato. Mas fora o treinador, eu vou deixar bem claro que a gente vai usar o pessoal de São José para comissão. Isso é óbvio. Eu acredito que, já, até por ter trabalhado aqui, que nós temos grandes profissionais aqui em São José. Vou citar alguns, né? Por exemplo, esteve aqui o Fabiano Barros, que trabalhou conosco. Sim, eu acho ele um baita de um profissional, é uma pessoa de caráter, trabalhou conosco, né? Tem outras pessoas que eu poderia citar o nome, né? Aqui, eu citei o Fabiano por ter estado aqui, ter ouvido a entrevista com ele. Que inclusive estava até à disposição do Roberto, exato. Ele falou. Então, são pessoas que ajudam. Por exemplo, nosso preparador físico já está definido. Nosso preparador físico vai ser o Éden. Se eu não me engano, o Éden, ele é coach em São José. Ele tem inúmero reconhecimento com relação ao trabalho dele, né? Éden, isso. Eu não sei mais o sobrenome, perdão, Éden. Eu tô conhecendo ele agora. Ele tem experiência, sim, em clubes de futebol, não. Né? Isso quem conhece a pessoa, não. Porém, a forma com que ele trabalha nos faz ter a tranquilidade de que ele vai fazer um grande trabalho. Né, pelo acompanhamento, pela facilidade, pelo conhecimento. É um cara graduado, é um cara reconhecido nacional e internacionalmente. Ele trabalha mais ou menos próximo da linha que os preparadores físicos que a gente trabalha, né, eles já trabalham, né? Então nós conversamos antes com ele, antes de defini-lo como tal, né? Até o próprio Roberto que nos apresentou é uma pessoa bacana, do bem. E eu particularmente eu gostei muito da pessoa e do que ele vai oferecer para o São José, no caso, né, como trabalho. Então, assim, nós acreditamos que tem várias pessoas aqui, né? Eu não sei como é que tá a questão do Itamar aqui, parece que ele está vinculado à prefeitura. Sim. Mas é um cara fantástico, assim, de trabalho. Ele é preparador físico, ele é fisiologista, ele é auxiliar técnico, se precisar, se for técnico, ele é analista de desempenho. Analista de desempenho, é um cara que estuda, que busca conhecimento, é um cara que eu gosto, né? Cara que sempre tava falando comigo, assim, à medida do possível. Eu acompanhei ele no Batatais, de longe acompanhei ele no Marília. Então são pessoas que a gente gosta. São José tem muitos profissionais qualificados. E nós vamos trazer um treinador para agregar, né? A gente tem conversado com várias pessoas. Não seria o Éden Carlos, não, né? Eu acho que é esse sobrenome. Ele tem um estúdio também, né? Tem um estúdio, né, de crossfit deve ser e tal. É um cara fantástico, assim. Pelo menos a primeira impressão que nós tivemos metodologia, bem na linha nossa. Treinamento físico, Isso. Na pesquisa aqui, sim, né? Claro. Sobre o treinador, antes de entrar no nome da vez, vamos... Claro. Na semana retrasada, o presidente do São José esteve aqui e numa pergunta feita por ouvinte, ele acabou citando que o Oliveira deveria ser o treinador de São José na temporada. Foram passando-se os dias, parece que esfriou essa questão. Você teve algum contato com o Oliveira? Teve conseguiu abrir alguma negociação para trazer o Oliveira para trabalhar, ou não passou na cabeça do Eduardo? Antes de qualquer coisa, o Oliveira é um amigo, né? É uma pessoa que eu tenho admiração pelo caráter, né? Pelo que é. O Oliveira, ele hoje está empregado no Monte Azul Paulista, né? Eu estive presente no jogo entre o Monte Azul e o Desportivo Brasil, lá em Monte Azul,
ao final da partida eu almocei com o Oliveira, fiz questão de almoçar com o Oliveira para conversar com ele. Você foi até lá para conversar pessoalmente. Eu fui ver os atletas que aqui passaram e os que estavam lá, e também fui acompanhar o adversário, né? Que também é um trabalho reconhecido, né? Bastante pelo... Não, o Desportivo Brasil é uma potência, sim. Nas categorias de base. Então fui acompanhar os jogos, estava na região e bati um papo com o Oliveira, conversei bastante com ele. Eu acho que o Oliveira tem que ser reconhecido pelo trabalho que fez no ano passado. É de São José, é bom treinador, conversei com ele sim, né, com relação ao São José, porém nós estamos respeitando o momento que ele vive no Monte Azul, que é um momento, eu acho que até mágico, né, que é outro grande trabalho, com pouco recurso, né, e o Monte Azul já recebi o convite de trabalhar no ano passado, né, e eu acabei optando pelo Água Santa. Conheço as pessoas que lá estão, né, são pessoas de caráter, né, e eles não iriam participar da Série 3, e graças ao Oliveira e as pessoas que estão ali por trás dele, né, e conseguiram viabilizar o futebol de Monte Azul, e hoje eles estão na zona de classificação, um time que foi montado a princípio para que não caísse. Então tudo isso nós estamos avaliando, né? Então assim, foi conversado com o Oliveira, mas não foi definido nada, nós não definimos nada com relação à contratação do Oliveira, e nesse período, respeitando ele estando lá e tal, nós também temos conversado com outros treinadores, né, dia 2, dia 3, né, existem possibilidades de parcerias com clubes maiores, então a gente tem conversado com alguns, está conhecendo, vendo como trabalha, o que faz, como faz. Tenho que fazer uma pergunta para o Júnior, baseado já em cima do que ele disse. Muito se comentou aqui que o PP ficaria para o Oliveira retornar acabando o campeonato lá, até porque a priori o que você disse vem com que nos haviam passado, de que não classificaria para outra fase, claro. A expectativa dele, então daria tempo dele estar aqui para a estreia, primeiro aspecto. Segundo, semana passada eu tenho um compadre que se aposentou no São Paulo, lá em Cotia, como massagista, e que numa conversa, num bate-papo... Eu também recebi uma mesma informação daqui, da cidade. De que o São José, ou melhor, que lá havia o comentário de que o Visoli estaria vindo a São José, vindo. Lógico que o vindo, a gente, como é da imprensa, a gente já imagina que é vindo para trabalhar. Já tá com a mala pronta, né? Depois ele mandou uma outra mensagem, um outro áudio, que o pessoal já ouviu aqui, eu não pus no ar, dizendo que era muito além disso. O São José, aí vem a palavra do clube. O São José havia conversado com alguém, não se sabe se com o Visoli propriamente, com alguém de lá, se o Silva ou outra pessoa, que pensava-se numa parceria. Boatos, fato, não? Para que o pessoal entenda, a partir do ano passado foi organizado pela CBF um campeonato paulista sub-23. Um campeonato brasileiro sub-23. Dos 20 clubes que foram convidados, 10 participaram, né? Dentre eles o São Paulo Futebol Clube e o Santos aqui foram os dois paulistas que participaram. Internacional de Porto Alegre foi campeão. Isso, Internacional foi... Santos foi o vice. Isso, exato. Santos foi o vice, São Paulo ficou em terceiro e o Cruzeiro em quarto. Foi isso mesmo. Desses 10 Você clubes, acompanha até isso? Tudo. Faz parte do trabalho, né? Eu tava presente, até tem uma foto que o pessoal tava me enchendo o saco, porque atrás tá o escudo da Portuguesa. Sim, né? sim. O jogo foi no Canindé, mas eu tava assistindo o São Paulo Internacional por esse mesmo campeonato. Certo. Né? Foi 1-1 o jogo, foi numa acho, terça ou quarta-feira à noite. Então, dentre os clubes que a gente observou nesse campeonato e na Copa Paulista, os mais próximos de nós, assim, que estava, era o São Paulo e o Santos, certo? Além disso, o terceiro clube que tem o melhor trabalho de base hoje de São Paulo é o Palmeiras. O Palmeiras chegou em todas as finais das competições do Sub-11 até o Sub-20, né? E tem alguns atletas que Sub-23 também, né? Então, qual é o nosso planejamento? Mapeamos isso e colocamos como prioridade conversar com esses 3 clubes com relação à parceria.
como nós temos uma proximidade muito grande com o Visoli, porque foi um cara que jogou na mesma época que o meu pai, é um amigo, né? Até de frequentar a mesma jogou aqui no São José. religiosa, jogou no São José. Que ele tem até uma frase que diz que às vezes ele confunde, ele não sabe sair com a bola ou com a Bíblia. Então, como a gente tem uma proximidade grande, nós tivemos a liberdade informalmente de consultá-lo, né, por ser um amigo e tudo mais, né. Existem alguns complicadores para que essa parceria aconteça. Primeiro, são as competições que o São Paulo vai disputar no ano. São Paulo disputa Libertadores esse ano, Copa do Brasil, né, disputa o Brasileiro Sub-20, aí depois vai ter o Brasileiro Sub-23, e todas essas competições são atrativas, né, para os jogadores. E os jogadores de São Paulo atraem outros clubes. Então, à frente do São José estão os clubes que tem competições no segundo semestre, né? Série D, Série C, Série B. Por exemplo, nós gostamos muito de um zagueiro que estava atuando lá, né? Então, vamos pensar nesse zagueiro para o São José. Ele acertou com o Atlético Goianiense para disputar o Campeonato Goiano e a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o nível de competitividade é altíssimo para esses clubes. Então, estuda-se a possibilidade de fazer uma parceria. Nós gostamos muito do trabalho do Visoli e de outros treinadores desses clubes grandes, né, para que eles venham para cá e treinem a equipe e junto com eles tragam alguns jogadores. Esse é o pensamento da parceria. Independente se esses treinadores vão vir ou não, que é uma possibilidade remota, mas é uma possibilidade, os jogadores já estão sendo consultados, né, com relação a empréstimos, tanto desses clubes como de outros clubes, né, nacionais. Cleiton Lima descartado. Então, tá desempregado. É um dos, né? Tá desempregado. Ano passado. Qual é o perfil de treinador que vocês estão vendo para trabalhar no São José? A gente analisa muito o trabalho de campo e o dia a dia, né? Esse é básico, né? O trabalho de campo treinador é assim, 50% de um acesso, né? E junto com agregado a esse é o preparador físico. Se o time não correr, se o time não adianta. Essa competição é muito físico, se joga muito cedo, né? Tanto que o São José teve muitas dificuldades no ano passado na questão da preparação física. Tem outros aspectos, né? A gente não pode condenar só o preparador físico, claro. Né? É questão de alimentação, suplementação, academia, tudo isso está envolvido no pacote, né? Então, assim, o trabalho de campo do treinador é fundamental. E o controle que ele tem no grupo, né? Todo mundo fala sobre isso com relação ao Tite, por exemplo, que é um grande treinador, grande gestor de grupo. A gente analisa isso também. Como é esse treinador no dia a dia? O que ele vai olhar para o atleta vai entender o que ele está falando, né? O atleta vai assimilar o que ele está falando, vai sentir um carinho, vai jogar por ele, né? Então, é mais ou menos isso. Cleiton, a gente acompanha o trabalho, ele caiu na nossa chave, na Copa Paulista. O time dele era fortíssimo, né? O time do Santos é fortíssimo. Tanto que chegou e obteve os resultados que teve, né? Chegou já nas fases finais. O time do São Paulo também não ganhou títulos nas bases, mas porém sempre chegava terceiro, segundo, vice e tal. Então a gente acredita que esses, né, tem outros, né? Tem o Wesley Carvalho que treinou o Sub-20 do Palmeiras agora na Copinha. Foi uma judiação eles terem perdido para a Portuguesa, pelo time que tinha, né? Então, assim, mas a prioridade continua sendo os atletas para complementar a continuidade da resposta daquela pergunta, né? Dentro do planejamento, nós hoje não temos um orçamento hoje, né? Nós temos orçamento muito bem. Eu até agradeço aos patrocinadores, né, do clube, que aumentaram, né? Assim, se multiplicaram devido ao trabalho do nosso presidente e do Robertinho da padaria, que ficou o mês de janeiro todinho correndo atrás disso, né? Mas dentro do nosso orçamento hoje, até pelos custos da competição, que é uma competição longa, acho que é a pior competição de se disputar com relação a isso, a planejamento, nós não temos condições de contratar todo o elenco. Então eu preciso fazer o balanço com jogadores emprestados a custo zero, né? E a custo zero não significa que ele é ruim, né? Ao contrário, né? O Santos ano passado ofereceu 8 atletas. Exato. Eu ia entrar inclusive nisso. Só que agora mudou o presidente, né? Exato. E pode ser um facilitador. Também. Porque pelo que
a gente vai vendo nos clubes, né? Vai mudando muito. Quando muda um presidente, muda muito a forma com que ele pensa com relação ao futebol. Tanto que toda a comissão técnica das categorias de base foi reformulada. Hoje foi anunciado o novo treinador e o Cleiton dispensado. E seria aproveitando mais uma vez o gancho, né? Já estava pensando nessa pergunta. Seria, lógico, o plano A é a negociação com o São Paulo, como você deixou claro, mas caso não dê certo, com a possibilidade dessa porta que foi aberta o ano passado, mesmo não sendo aproveitado, mas foi aberta, mesmo com a mudança do presidente. E o Capela tá ali, né? O Capela tá aqui. Que é um contato, é um grande que fez, inclusive, nessa ponte aí pro São José. Pro São José negociar com o Santos. Seria interessante pro São José estar conversando com o Santos, outras equipes aí grandes. Mas eu acho que o Eduardo tem acesso lá. O Júnior. Nós conversamos com o Visório informalmente, né? Nós agendamos uma conversa com o Palmeiras na sequência e ainda não procuramos o Santos para isso. E tô avisando que vai ser procurado, até pelos atletas que a gente conheceu no caso. Mas assim, plano B. Vou dar um exemplo. Essas equipes disputaram a mesma competição que nós. Então, conhecimento nós temos. Mas como eu te falei, por exemplo, tem um zagueiro que eu gosto muito que está no RT. O nome dele é Rodolfo. Ele é abaixo também dos 23 anos. Esse jogador está disputando a primeira divisão do Mineiro. Eu tenho que esperar terminar essa competição. A equipe dele está hoje classificada para as semifinais, para ver a possibilidade desse jogador vir para o São José. Né, o que ele ganha no Santos e o que ele ganha no RT, acho que paga metade da minha folha. Sim. Então, a gente tem que ver também o que. Então, por isso que eu falei, tem que ter um pouquinho mais de paciência, tato. Tem muito jogador bom no Santos. São Paulo, na Copa Paulista do ano passado, tinha 75 jogadores inscritos. E os jogadores deixavam de disputar, às vezes, a Copa Paulista para jogar o Sub-20. Né? E do Sub-20 às vezes deixavam para disputar, para ir pro... Então assim, tem muito jogador bom nesses clubes que não tem espaço. Tá, mas tem você não precisa falar nome, mas já tem jogador verbalmente assentado contigo. Já tá movimentando. Exato. Já tá movimentando. Tem alguns que a gente gosta, que sabe que dá pra vir, né? Já tem movimentação. Isso. Que tipo, na palavra já tá mais ou menos certo. Eu tenho um time na minha cabeça já, sim, né? A gente sempre tem um time na cabeça, né? O goleiro tem que ser esse por conta disso, né? Você tem um time na cabeça. Mas desses tem algum certo que você pode falar, tá certo, não precisa falar nome. Já tem jogador previamente, já tem jogador contratado, já tem jogador de clube grande emprestado gratuitamente. Isso já tem. Já tem. Já tem inclusive conversado com o jogador, porque eu penso que São José tem muita tradição, é uma vitrine pro futebol. Tanto o Vitor Feijão mesmo foi até citado pelo Gabriel Pensador, programa de rede nacional, pelo que estava fazendo no São José, apesar de ser o jogador dele. Mas você tem que convencer um jogador a sair de um time grande para jogar uma quarta divisão do Campeonato Paulista. Tem todo um trabalho para conversar, manter a motivação desse jogador? É aquilo, né? Você tem que saber o jogador e também vai do convencimento, né? Para isso que a gente é contratado, né? A forma de conversar, mostrar o planejamento. Eu penso em São José não somente em 2018, né? O São José 2018, 2019 e 2020 com acesso se transforma numa grande potência. Concordo. Eu vou dar um exemplo do Novo Horizontino, que é uma cidade... É um gigante adormecido. A Novo Horizonte é uma cidade de 40 mil pessoas, né? Que estava desativado, né? É um clube que foi reativado e que subiu da segunda divisão para 3, escorregou um ano, né? Manteve o mesmo nível de planejamento e subiu da 3 para 2, da 2 para 1 e se mantém hoje com Série D do Campeonato Brasileiro, né? Com um projeto de incentivo, com arrecadação de mais de R$1 milhão de reais, com um projeto de incentivo, com categoria de base forte, com o Sub-20 ficando em terceiro lugar do estado, né, com outros clubes chegando até oitavas, né, e vários jogadores saindo dali para clubes grandes. Tem inclusive um jogador que o Real Madrid tá de olho, né? De olho não, ele contratou praticamente, e pagou. Né? O menino foi... Eles ainda não assumiram isso, mas... É um grande trabalho do Palmeiras. O Palmeiras mudou a característica das categorias de base, captou alguns jogadores do interior, né? Nós fomos consultados também, alguns jogadores do Água Santa na época do trabalho. Um dos jogadores que foi para o Palmeiras
é o Pedrão, né? Não sei se vocês... Né, ele estava conosco. Até foi uma brincadeira que nós fizemos com o Jorginho, nosso treinador, que escreve o Pedrão ou não escreve? Olha o Palmeiras. Não, escreve o Pedrão porque acho que esfriou o negócio. E escreveu o Pedrão na A2, ele jogou contra o Barbarense e no outro dia apresentando o Palmeiras, né? É complicado, porque o dinheiro não tem como. Então, esse trabalho do Palmeiras é muito, muito bom nas categorias de base. O que o Palmeiras fez? Captou alguns jogadores do interior e fez um empréstimo com opção de compra. Dentre esses jogadores, esse menino do Novo Horizontino, se não me engano, o nome dele é William Meia, sub-17. Ele fez o campeonato mundial sub-17 interclubes. Acho que o Benfica foi o campeão, o Palmeiras ficou em terceiro lugar. E ele fez em 7 jogos 8 gols, né? E aí chamou a atenção já tinha mais de 5, 6 propostas para esse jogador. O jogador já tem um contrato com o Real Madrid, já tem os valores já breves, isso saiu em sites aí, todo mundo sabe, né? Então assim, é um grande trabalho que o Palmeiras faz. Quantos vem do Palmeiras? Se pudesse. Não. Se pudesse, eu trazia pelo menos uns 7. Conversou com o Palmeiras? Então, tem um pré-agendamento com o Cícero Souza, né? Que é o nosso contato lá. O Cícero é um cara fantástico, né? Ele fez nós pedimos, ele fez uma abertura na agenda dele que é apertadíssima. Ele mostrou todo o projeto do Palmeiras. O projeto do Palmeiras é lindíssimo. Ninguém chega onde chegou. Primeiro sem investimento, depois sem planejamento. O Cícero Souza é o gerente de futebol. Seria hoje, o Palmeiras tem o seu presidente, né, o Gagliotti, o Alexandre Matos e abaixo o Cícero Souza. Os jogadores que você frisou, que você não vai falar o nome, que vem já emprestado, é do Água Santa ou é do São Paulo? Porque o Palmeiras você ainda não falou, você não citou o Corinthians, o Santos você não conversou ainda. Eu não falei do Corinthians, mas eu gosto demais do trabalho do Corinthians. O Yamada, né, o Yamada goleiro. Trabalhou também conosco. Tem muito jogador bom lá no Corinthians também. Não, tá, mas você não falou ainda. É que eles estão num trabalho de referência, né? Tá mudando um pouco. Ele é esperto, né? Você viu que ele saiu do São Paulo e focou no Corinthians. Isso é muito difícil. Você tem uma lista, você passa o nome pro São Paulo. O São Paulo analisa se é bom, se não é ruim pro clube. Do São Paulo você pula pro agente do jogador. Né? A gente vai também, tem proposta essa, aquela, vai ficar naquela, né? E depois a vontade do jogador. Então são 3 aspectos que você tem que respeitar, né? Então mas um tá certo lá já, né? Já tem tem pelo menos um aí que não tá não. Tá palavrado. Tá certo. Já é uma boa notícia, né? Já deixa o torcedor mais tranquilo, né, Fábio? Porque olha, eu não sei, Eduardo, lógico. Diz que o segredo é a alma do negócio. Às vezes a propaganda também é a alma do negócio, né? Porque quando você divulga que tal jogador tá certo, tá palavrado, os outros vão falar, se o cara tá indo, é porque o bagulho é doido. É verdade. É uma entrevista que tranquiliza o torcedor. A gente conversa com o torcedor no dia a dia. O torcedor preocupado, porque não tem treinador definido até agora, não tem ainda a montagem do time. E essa entrevista tranquiliza um pouco o torcedor. Júnior, na verdade, o que talvez muito dirigente não entenda, e talvez até o Roberto, por ter se afastado do clube durante 2 anos, 3 anos da administração Geleia, é que o torcedor sofreu muito, com muitas mentiras. Era a Nike, né? Quem mais? O goleiro Bruno, que é fechado, o Imperador. Sabe, isso para ficar só no último ano da administração. Então, umas coisas que machucou, magoou. Então, o torcedor passa a ter receio. Chineses, coreanos, franceses, quase o globo árabes, inteiro, né? Muçulmanos, o globo inteiro, né? O Roberto, inclusive, quando ligou aqui para falar do seu problema com o celular, ele até falou, aproveitando, informando que fechou o Cativa, tá tudo certo. Eu não sei se deu tempo de você falar com eles daí. Eu tava ouvindo vocês. Você conseguiu ouvir? Eu fiquei uns 15 minutos ouvindo vocês. Olha, rapaz do céu, mas é que é complicado pra gente. A gente querer trazer informação para acalmar eles, mas o torcedor quer ouvir de vocês, né? Ou do Eduardo, do Robertinho. Porque agora o Adilson, vamos dizer assim, o Adilson
ele se isola, se afasta um pouquinho do departamento de futebol. Ele vai se preocupar com o clube. Em si, com o clube, não, ele não com vai os deixar de torcer. Vai... Não, sim, se não prepara, é isso que eu falei. Se prepara, porque ele vai ficar, ele vai acompanhar toda a montagem. E na arquibancada, como é que é o presidente? O presidente é torcedor puro ali, né? O presidente tem ficado muito próximo a mim, eu gosto disso. Não que ele vai... mas acho que ficou mal colocado aqui. Não vai se afastar, mas ele vai ter uma tranquilidade ele é melhor corneta. Pra cuidar do sócio, que é uma... Fazer a gestão do clube, né? Inclusive, era uma plataforma dele, essa questão de ganhar mais próximo, ele pode... Com isso, se preocupar mais com o sócio e acompanhar, claro, junto no dia a dia do São José, mas não assim ficar naquela responsabilidade. Né, muitas pessoas elas acham que quando você. É que o Roberto, o Adilson falou, mas você vai ser o quê no clube? Eu falei, eu vou ajudar vocês. Aí vocês me chamam do que vocês quiserem. Se é gerente, coordenador, pode chamar do que vocês quiserem. Porque, na verdade, quando você é contratado para esse tipo de função, vai muito além de contratar ou não jogadores, né? Você tem que mostrar toda uma visão nova, né? Uma gestão nova para o clube, tentar modernizar o clube em algumas áreas, organizar, né? E deixar pelo menos um legado para o clube com relação a isso. Né? Como você falou, eu não estou prometendo nada ao torcedor, né? A única coisa que eu vou prometer é que eu vou trabalhar demais, né? Até porque, como eu mesmo frisei, né? Tô precisando de uns resultados melhores. E quando eu fui contratado aqui, me foi passado o seguinte, que eu só tenho uma opção. Eu tenho que subir o time juntamente com né? Eu tenho que montar um time que suba e tomar as decisões para que o time suba. Claro, né? Futebol é futebol. futebol. Não depende da gente, né? Depois que a bola rola, depende também jogado dentro de campo, mas a princípio é montar um time para acesso. É nossa, né? Eu fico um pouco mais tranquilo, porque no ano de 2011 não teve perda de prazo para escrever jogador, para mudança de jogador. Esse tipo de coisa não acontecia, era profissional. Então eu me tranquilizo nesse sentido, porque a gente estava no começo do programa vendo uma questão de datas, de listagem, que a gente está falando jogador de base 2017, mas se acabou o vínculo, como é que fica? Pode escrever, mas eu sei que tudo isso você vai correr atrás, tem que acompanhar, tem que saber direitinho da federação como é que é, mas enfim, voltando, porque a gente passou só um cadinho no tempo, né? Muito assunto e dois programas. E eu tenho uma dificuldade de sintetizar. Mas foi ótimo, foi bem esclarecedor para o torcedor. Então, dia 15, você já acha que provavelmente na semana de carnaval agora anuncia o treinador? Acredito que sim. Obviamente, avisar o torcedor que eu também vou seguir também um protocolo, né? Eu sou um comandado, né? Sim. Eu vou respeitar as datas. A gente quer fechar durante essa semana o treinador, já anunciá-lo, né? Dentro daquilo tudo que foi passado. Tem alguns compromissos aqui na cidade. Tomara a Deus que dê tudo certo dentro daquilo que a gente planejou, que focou, né? Como eu falei aqui, já considera as parcerias com relação a treinadores com clubes grandes um pouco remota, a gente já tem que tomar uma outra decisão. E tem alguns com o Visoli, você acha que não vira? Não, pode vir a acontecer, mas é mais provável que não aconteça pelo tempo que nós temos, né? Pelos campeonatos que eles vão disputar. E tem algum outro treinador vai querer sair de lá para uma carreira solo, que de repente eu não digo que seja cômodo, né? Mas lá ele tem um planejamento, uma cobrança que a princípio não vai ser igual aqui, né? Talvez, então tem esse aspecto também, né? E como a gente falou, a gente não falou com o São Paulo, nós conversamos informalmente com o Visoli sobre o nosso trabalho e a possibilidade de ajudar e dele vir. E ele foi bem explícito. Primeiro tem o São Paulo, né? E depois a gente precisa conversar com o São Paulo direitinho, entender o que o São Paulo pensa sobre isso e tudo mais. É mais ou menos essa linha que a gente está seguindo. Então, por isso essa precaução toda de ainda esperar um pouquinho mais e também conversando com outros treinadores e tudo mais. Mas a princípio, no momento, para você seria o Visoli. Se dependesse, se ele aceitasse agora... Eu quero que vocês entendam assim, que são duas formas de pensar.
né? Se eu tiver a possibilidade de uma parceria, né? Eu preferia que, de todos os clubes que eu citei, que fosse o Visoli, pela proximidade, sim. pela identificação, com o trabalho e tudo mais. Mesmo que a parceria fosse com o Exato. Palmeiras, que ele fosse o técnico. Exato. Não, Por não. por saber trabalhar, Aí, não. se a parceria fosse com o Palmeiras, aí eu não tenho condições de trazer um treinador remunerado de outro clube, né? Sim, sim. Eu posso ter parceria com atletas de outros clubes, de clubes variados. A mas ideia eu da parceria preciso seria igual Português Santista e Santos a 2016. Exato. Que foi o jogo. Exato. 2016. Que emprestou jogadores e a comissão por conta do Exato. clube. Ou seja, Sim. eles mesmos, o dono olha o gado. Exato. Mais ou menos assim, né? Sim. Só que a gente é um pouquinho diferente o pensamento. A gente gostaria do treinador, no caso, né? E alguns jogadores indicados pelo treinador, né? No caso. Eu entendi. Mas a comissão Júnior, sendo da cidade, né? Claro. Só fazer uma última. porque Uma última que já chega o estourou nosso tempo, né? É. Bom, Chegou rapidinho aqui, você falou que já tem um jogador que tá palavrado e tem algum outro jogador que tá bem encaminhado? Não, com relação à conversa, sim, né? A gente tem o Fábio trabalhou na empresa, a gente tem uma precaução da pessoa assinar para divulgar. Então, por enquanto a gente tem conversado. Ontem conversei com alguns integrantes da Mancha, falei exatamente isso. Hoje nós não temos nada. Falei para eles, calma, que daqui a pouco começa a aparecer alguma coisa. Então eu pedi mais uma vez paciência pro torcedor. Devagarzinho as informações vão vir. Quero que elas sejam o mais positivas possíveis para 2018. Júnior, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, o trabalho, desculpa viu? o atraso mais uma vez. Nós é que agradecemos, ficamos honrados com sua visita. Obrigado pelo espaço, nós ficamos mais de uma hora aqui conversando. E ficaremos mais uma, né? Se não tivesse o programa do Toninho Gaúcho que vem chegando aqui, e com toda certeza será a primeira de muitos. Seja muito bem-vindo à cidade. Esperamos que o seu êxito reflita também na cidade e na imprensa, porque nós sofremos junto com o clube. Amém. Ednei, até Só- mais. Até mais, Fábio. Agradecer, né, o Eduardo, todo o esforço, mais uma vez aí por ter participado do programa, a coordenação da Alternativa FM que nos permitiu utilizar o o Marçal espaço, Júnior. né? Então, o grande Marçal, um grande abraço, né? Fazia tempo que eu não converso E com o vem Marçal. chegando o nosso querido Toninho Gaúcho aí, gente. Vamos ficando com a Alternativa no Esporte. Amanhã tem futebol americano, às 6 da tarde, aqui no Alternativa no Esporte. Até lá. Você ouviu a Alternativa do Esporte, aqui na sua Alternativa, com a equipe Futebol Show.